Esse é um vídeo sobre uma história de fracasso. Mas é um fracasso mais amargo do que de costume. É um fracasso fantasiado de sucesso. Diferente das histórias convencionais de fracasso material e financeiro, como de muitos que viajam para a Europa ou outros países e precisam voltar ao Brasil, pois não conseguem conquistar tudo aquilo que almejavam, essa história não é sobre um brasileiro que não conseguiu alcançar seus objetivos, que não conseguiu um emprego, um lugar confortável para morar, que não conseguiu aprender inglês e conquistar todos os bens de consumo que os brasileiros anseiam tanto em conseguir migrando para a Europa, mas sim a história de alguém que conseguiu ter tudo que o dinheiro pode comprar. Tudo menos tempo. Hoje eu vou contar a breve história sobre o início e parte do fim do meu intercâmbio para a Irlanda. O meu intuito, postando esse vídeo e outros que virão, é de registrar a minha história, que é só mais uma história comum, no meio de tantas outras histórias igualmente comuns, mas que eu acho que vale a pena ser contada e que até mesmo pode, de alguma forma, ajudar outras pessoas que possivelmente têm essa ideia de fazer um intercâmbio, de largar tudo no Brasil e arriscar no exterior. E bom, eu preciso começar do início, né? Tudo começou aqui no Brasil, quando eu fui demitido do meu emprego de designer gráfico em Barueri. O motivo da demissão nunca foi claro para mim. As empresas sempre dão aquelas desculpas esfarrapadas, né, de redução de custo e blá blá blá. Mas a verdade é que a motivação da gestora não foi muito profissional. Ela nunca foi muito com a minha cara mesmo, mas tudo bem, sem ressentimentos, porque graças a essa demissão surgiu uma força dentro de mim que dizia que aquela era a hora de fazer algo que eu sempre quis fazer, né? Que era meter o louco. Então, após ser demitido, eu peguei meu carro e saí dirigindo por São Paulo, refletindo sobre a vida, olhando aqueles prédios horrorosos que a gente ama odiar e que, dentro da sua grotesca feiura, enxergamos tanta beleza. E fui para casa, chorar e lamentar, de luto, né, por ter perdido o meu emprego. Até que eu decidi abrir o YouTube e comecei a pesquisar canais de viagem, né, que eu sempre gostei muito de consumir esse tipo de conteúdo. E eu até mesmo já fiz uma viagem ao Chile nesse estilo, né, mochilão roots, com R$ 300 no bolso e a minha passagem de ônibus de volta. Sim, eu fui para o Chile de ônibus. São 3 dias preso dentro de uma lata de sardinha atravessando as cordilheiras. Mas enfim, essa história fica para outro vídeo talvez. Apesar de estar fazendo tudo tão aleatoriamente naquele dia, eu meio que sabia exatamente o que eu estava procurando. E foi então que eu cheguei até os famosíssimos canais de brasileiros na Irlanda, com aquele conteúdo repetitivo e saturado, de ai, olha o preço da paçoca aqui na Irlanda, ai, tudo tão barato, nossa, olha o que eu consigo comprar com 20 euros na Irlanda, uau, chato pra caramba, mas enfim, esses vídeos até que me ajudaram bastante a tomar a decisão final. E essa ideia de comprar nem me atraiu tanto assim, porque eu sempre soube que na realidade não seria exatamente esse conto de fadas que os brasileiros vendem, né, em busca de engajamento no YouTube e nas redes sociais. É claro que o poder de compra na Irlanda e em países europeus é muito maior do que no Brasil, mas o que a maioria não te conta e que eu já sabia, porque o mundo não é um morango, era o sofrimento por trás dessas notas de euros que compram todos esses bens e produtos. O que me atraiu da Irlanda mesmo foi justamente a facilidade de se obter um visto de trabalho como estudante e também o fato de ser um país que fala inglês. Esse era o meu maior objetivo, aprender inglês e viver a cultura de um país nativo da língua inglesa. E possivelmente, é claro, de viajar e conhecer outros lugares que eu só podia imaginar pelo YouTube e nos meus sonhos mais profundos. E então, sem pensar muito, mas mais de 2 vezes, eu decidi vender meu carro, minha câmera, meus Funkos Pop e tudo mais o que eu pudesse vender para conseguir o dinheiro necessário da entrada no meu pacote de intercâmbio. E então, poucos dias depois, eu já havia fechado com uma agência de viagem, agência essa que foi incrível, me ajudou muito com toda a burocracia, documentação, achar acomodação e com todos os detalhes complexos que uma viagem desse porte exige. Eu não vou divulgar o nome dessa agência, porque eu não posso fazer propaganda de graça, mas eu recomendo que você, se for para a Irlanda, por exemplo, vá por uma agência de viagem, ajuda muito. Pois bem, 6 meses depois, lá estava eu, em Dublin. Esse vídeo aqui que vocês estão vendo foi gravado no dia 6 de abril de 2024,
né? O meu primeiro dia na Irlanda, um dia eu saí para passear e atravessei a cidade andando, totalmente perdido, mal vestido, confuso e tentando entender que sim, eu estava ali. Eu finalmente cheguei ali e nada fazia sentido. E mesmo eu tendo conseguido outro emprego antes de viajar para a Irlanda, de certa forma parecia que o tempo havia parado após a minha demissão. E ele só voltou finalmente a andar a partir do momento em que eu pisei em Dublin. O dia estava chuvoso, frio e nublado, como era de se esperar da Irlanda. No fim, surpreendentemente, foi tudo muito mais fácil do que eu pensava. No aeroporto de Dublin, eu tive minha primeira interação em inglês e consegui comprar o chip de celular e ter acesso à internet para avisar minha família. Consegui sacar dinheiro e comprei a passagem de ônibus para o centro da cidade para ficar em um hostel que eu havia reservado. Depois de 2 dias passeando por Dublin, eu parti para o meu destino final, Cork. Eu escolhi Cork por ser uma cidade universitária e não ser um centro urbano tão denso e caótico como Dublin. Afinal, eu vim de São Paulo e mesmo Dublin não sendo nem metade do caos da capital paulista, há muitas semelhanças com os grandes centros urbanos. Cork oferecia a natureza, a calma e a plenitude que eu estava buscando. E eu posso dizer que eu acertei. Era a cidade certa, no momento certo, com as pessoas certas. Surpreendentemente, tudo deu certo, do momento que eu saí de São Paulo até quando eu cheguei em Cork. Logo que eu cheguei, enviei uma mensagem para a landlord, a dona da casa responsável em me acomodar. Quando você vai fazer um intercâmbio, eles te oferecem de ficar numa acomodação estudantil ou numa casa de uma família irlandesa. E para viver uma experiência irlandesa completa, eu decidi ficar hospedado em uma casa de uma família. E eu não poderia ter escolhido melhor. A Miss Aileen Crowley foi mais do que uma landlord, ela foi uma mãe acolhedora que abriu as portas da sua casa para me receber de braços abertos. Eu posso dizer que ela foi a minha melhor amiga e são pessoas como ela que me fazem recuperar um pouco da fé que diariamente eu perco na humanidade. Uma pessoa incrível, numa casa incrível. Foi uma história muito bonita. Dali pra frente, muita coisa aconteceu. Meu primeiro dia de aula, né, foi assustador. Naquele dia fazia muito frio e chovia sem parar. Diferente do Brasil, as gotas de chuva na Irlanda são finas, persistentes e irritantes. Parece que elas estão ali só para encher o saco mesmo. Como eu falei anteriormente, eu estava mal vestido e eu nem tinha roupa para estar num país daquele. Meu tênis estava furado, ficou ensopado e congelado, meu pé parecia que ia cair. Meu moletom e minha calça nem parecia que estavam ali, eu sinceramente me senti despido. Então eu tive que correr na Pennies, que é tipo uma C&A deles, onde eles vendem roupas baratas. Antes da aula, né, fui lá comprar algumas roupas decentes, né, meias novas, uns sapatos e até mesmo toalhas para me secar, porque eu realmente estava ensopado e congelado. Então eu corri para a escola, me troquei no banheiro e é óbvio que eu cheguei atrasado na primeira aula, né. A professora Tara, contudo, foi super compreensiva e me recebeu muito bem, o que me fez ficar mais calmo e me ambientar com mais facilidade. Finalmente eu entendi que pelos próximos 6 meses aquela escola seria minha vida e pelos próximos 8 aquela cidade seria o meu lar. Os dias foram seguindo e rapidamente eu fui me adaptando. 2 semanas depois da minha chegada, eu já havia encontrado um trabalho. Algo surpreendente para mim, porque a maioria dos brasileiros que eu conheci, eles diziam que estava muito difícil achar um emprego. E até algumas pessoas estavam ali já há meses e não encontravam nada. Eu acredito que para mim, né, foi mais fácil por eu já ter algum nível básico de inglês e por estar totalmente focado nos meus objetivos, que eram aprender o inglês e viver uma vida ordinária naquela cidade, ou seja, trabalhar fazia parte essencial do meu projeto. Eu não fui para a Irlanda com o objetivo de curtir, festejar ou sair esbanjando os meus euros, nem esbanjando no Instagram. Eu fui com a ideia de fazer algo memorável, que me fizesse ter orgulho e que trouxesse esse orgulho para aqueles que eu amo. E assim tudo seguiu. Continuei estudando, aprendendo inglês, trabalhei em lugares diferentes como restaurantes, pubs, concertos de música, centros empresariais e etc. Tive quase todas as profissões possíveis, né? Sendo a minha mais duradoura como kitchen porter num restaurante de comida asiática. Eu conheci pessoas incríveis, né? Dentro e fora do trabalho e da escola. Aproveitei a cultura daquele país, mas principalmente aproveitei cada esquina, beco, parque, árvore e rio daquela cidade linda e confortável que é Cork. O silêncio e a natureza era tudo que eu mais valorizava. Andar com a minha bicicleta para lá e para cá era o que eu mais gostava. Apreciar o pôr do sol com as pessoas que eu gostava e o vento forte e frio que batia na cara me encantava. Acima de tudo foi uma história de paixão e conquista. E agora nós chegamos ao ponto principal do vídeo, o dinheiro. Eu consegui todos os euros e ainda mais que eu planejava conseguir. Diferente da maioria das pessoas,
principalmente estudantes, eu nunca precisei dividir um quarto com ninguém. Eu sempre tive um quarto só para mim, sempre pude desfrutar da minha liberdade e privacidade. O que pode parecer algo simples, mas para quem está na Irlanda e em muitos países europeus, isso é um privilégio e um luxo que poucos podem pagar. Graças ao meu trabalho como kitchen porter, tudo que eu queria eu podia comprar, mesmo vivendo uma vida simples. Se eu quisesse viajar para qualquer lugar eu poderia. Roupas e sapatos eram muito fáceis de conseguir. Comida eu podia comer de tudo sem passar vontade. Todos os bens materiais possíveis que eu queria eu tinha acesso. Mas por algum motivo eu decidi que iria guardar o meu dinheiro. Eu gastava apenas com o necessário. Pagava minhas contas, comprava minha comida, saía de vez em quando e viajava pouquíssimo em comparação com os meus amigos e conhecidos. Muitos achavam que eu não tinha dinheiro, mas outros sabiam que justamente por eu me poupar de fazer todas essas coisas, eu tinha muito dinheiro guardado e aquilo me deslumbrou. Quanto mais dinheiro eu tinha, mais eu queria ter. Quanto mais eu trabalhava, mais eu queria trabalhar, porque diferente do Brasil, o trabalho na Irlanda te recompensa. Lá você vê o dinheiro entrando na sua conta, você sente as notas dos euros nas mãos e aquele leque de cédulas faz qualquer um brilhar e se encantar com o fascínio do acúmulo. Hoje eu posso admitir de fato que eu me perdi da minha real essência. A ganância e a ambição me fizeram acreditar que eu tinha todo o tempo do mundo para juntar mais e mais e mais, e que eu poderia um dia, quando eu quisesse, gastar todo aquele dinheiro com carros, viagens, roupas caras e tudo que o capitalismo tardio pode oferecer para o consumidor. E eu nunca estive tão errado. E é aqui que o fracasso começa a dar a sua mais temível face. Após o fim de dezembro de 2024, um mês super movimentado no restaurante que eu trabalhava, eu decidi finalmente viajar para um país mais próximo da Irlanda. Né? Até então eu só tinha viajado internamente. Então eu decidi viajar para a Escócia, em Edimburgo, onde eu fiquei por uma semana. E foi lá que tudo mudou. A Escócia é um país maravilhoso, a minha viagem foi deslumbrante, mas um dia, ao visitar o Museu Nacional da Escócia, a minha visão ficou turva, a minha respiração ofegante e o meu coração acelerado palpitava e pulava do peito. Uma tontura forte me fez perder o equilíbrio e a noção do meu próprio corpo. Eu fui correndo para o banheiro, onde eu fiquei por alguns minutos até me acalmar. Passei uma água na nuca, no rosto, e antes que eu pudesse aproveitar o museu, eu voltei para o hostel e fiquei sentado na sala principal, descansando, esperando aquele sentimento estranho e inexplicável passar. Durante os dias seguintes, eu fiquei melhor, e tudo parecia normal. Eu pude prosseguir com a minha viagem normalmente. Mas ao fim da viagem, eu voltei para a Irlanda, onde eu planejava fazer o meu segundo curso de inglês, tirar o certificado do IELTS e viver em Cork por no mínimo mais 8 meses. Mas, poucos dias depois de retornar, as coisas só foram piorando. O mesmo mal-estar voltou a me assombrar e a cada dia que passava eu ficava pior e pior, até ficar insustentável. Eu fui no médico e eles diziam que era apenas ansiedade, mas eu simplesmente não conseguia aceitar isso. Eu convivo com ansiedade há anos e nada nem próximo disso já havia acontecido. Voltei no médico diversas vezes, eles fizeram vários exames, como exame de sangue, eletrocardiograma, raio-x, etc. Cheguei a voltar no hospital umas 3 ou 4 vezes e nada. Eles não encontravam nada, mas também não conseguiam me ajudar a ficar melhor. E comecei a ficar desesperado, assustado e com medo. Né? Eu não podia morrer ali, eu pensava. E eu preciso saber o que está acontecendo. Cheguei a perguntar o que podia ser feito e os médicos falavam, bom, você precisa ir num especialista, num cardiologista, neurologista, etc. Contudo, o acesso a esses especialistas na Irlanda não é uma tarefa muito fácil, nem para os próprios irlandeses. Há uma fila de espera de meses e só para o cardiologista eu precisava esperar 7 meses. E mesmo utilizando o meu seguro-saúde particular, ou mesmo pagando em dinheiro, eu tinha que esperar, não tinha jeito. E foi então que eu tomei a decisão mais racional daquele momento. Eu desisti de tudo, do curso, dos meus planos, sonhos, desejos, amores e amizades, e retornei ao Brasil, na expectativa de descobrir o que estava acontecendo comigo, me tratar, me recuperar e voltar a ter uma vida normal. E assim se resume a história de um brasileiro que, apesar de financeiramente bem-sucedido na Irlanda, fracassou em viver. Apesar de todo o esforço e dinheiro acumulado, eu não pude utilizar esse dinheiro fazendo o que eu realmente queria fazer. Em junho, quando eu terminar meu curso, eu vou viajar por toda a Europa, eu falava. Semana que vem, quando eu tiver de folga, eu vou até Dingle conhecer. Amanhã, depois do trabalho, eu vou comer no The Spirit Jack. Tudo sempre deixado para depois, em prol do acúmulo de números numa conta bancária. E no fim, um retorno inesperado e frustrado para o meu país, onde todo aquele dinheiro acumulado foi gasto para recuperar uma saúde perdida no esforço
de conseguir esse dinheiro. E é por isso que, apesar de ter vivido um sonho repleto de conquistas, de ter tido uma experiência transformadora que eu nunca vou me arrepender, de ter vivido histórias maravilhosas com boas memórias que eu nunca irei esquecer, eu considero que no fim, o fracasso resume o fim desse conto de fadas. E tudo bem, porque de certa forma esse fracasso de ter que abandonar os planos, voltar antes da hora e não conseguir aproveitar o tempo e o dinheiro como eu gostaria de ter aproveitado, me trouxe uma lição valiosa. Os planos nem sempre irão dar certo. O dinheiro é importante, mas nada, absolutamente nada, pode substituir o valor do tempo. Viver a vida simples e direta é o maior sucesso que um ser humano pode conquistar. O acúmulo, a ambição e o sacrifício em prol do dinheiro, no fim das contas, pode não valer tanta pena assim. Então, só para encerrar, se eu pudesse dar um conselho para o meu eu de 2024 ou para qualquer pessoa que esteja pensando em ir para a Irlanda, vá, trabalhe sim, seja ambicioso, guarde dinheiro, mas nunca deixe de viver o agora, de aproveitar os momentos tão especiais que o presente pode trazer em prol de um futuro que não existe. Não fracasse, seja um vencedor, viva, seja lá o que você tiver para viver no agora. Então é isso. Esse foi meu vídeo bem resumido sobre a minha história de fracasso na Irlanda. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco desse meu ano na Ilha Esmeralda. Já faz quase um ano que eu voltei para o Brasil e é claro que eu fiquei emocionalmente abalado com tudo isso. Sobre a minha saúde, eu estou bem, mas até hoje eu não sei muito bem o que aconteceu. A única coisa que encontraram foi fluxo e falta de vitaminas. E agora, bom, para não deixar as memórias morrerem, eu irei postar mais vídeos sobre essa minha experiência e também sobre o meu momento atual aqui no Brasil. Então, se você se interessou pela minha história, eu te convido a deixar um comentário e até mesmo seguir o canal caso você queira acompanhar os próximos episódios da minha história, né? História de um cara comum que acerta e erra, que fracassa e conquista o tempo inteiro. E que seguirá tentando. Então é isso. Muito obrigado. Até mais.